horas. Toda quinta-feira, e o motivo dessa campanha de oração, além de mais algumas coisas, é orar pela nossa nação. Nós estamos em uma campanha orando pela nossa nação, para Deus dar uma ordem em favor dessa nação. A situação não está fácil, só Deus sabe o que pode acontecer até o final do ano, mas como Deus é poderoso, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, temos um Deus que pode. Então venha orar quinta-feira, mesmo que você chegue 8, 10, 8, 15, venha orar. Toda quinta-feira, esse mês de agosto, vamos continuar orando. Tivemos um bom resultado no mês de julho e vamos continuar também no mês de agosto, toda quinta-feira. E dia 5 de setembro, antes de falar, dia 5 de setembro, o pastor Hernandes vai estar conosco mais uma vez, numa sexta-feira. Quando nós estamos aí, vamos fazer no dia 23, cai num sábado, uma manhã com Deus, louvor e oração, de 8 às 13. De 8 às 13, uma manhã com Deus. Eu quero convidar todas as igrejas. Vamos fazer um tráfego pago que alcança Brasília, alcança 30 quilômetros além de Brasília. Quero convidar todas as igrejas, católicos, espíritas, enfim, queremos trazer as pessoas para um clamor também pela nação, indiferente de igreja, religião. Vamos convidar todo o Distrito Federal para participar através desse tráfego pago que alcança milhares de pessoas. Então já se prepare, já coloque na sua agenda aí, é um sábado de 8 às 13 horas, tudo para a glória de Deus. Nós queremos conversar com os irmãos, daqui a pouco estaremos orando pelos irmãos. Hoje é o encerramento da campanha de 7 segundas-feiras, e mesmo assim já vamos dar início a outra campanha. Vamos continuar orando, fazendo a campanha nas segundas-feiras, não vamos parar, vamos continuar orando. Apenas trazer uma palavra aqui, rápida palavra para a nossa reflexão, no livro de Gênesis, que nós conhecemos e sabemos de cor, apenas extrair alguns pontos na história de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, você vê o Senhor falando com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Se você for na linguagem de hoje, sai do meio da tua família e também da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sei se os irmãos já observaram esse detalhe. O Senhor não fala: você vai para uma terra que eu vou te dar, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. É bem provável, como Deus conhece nosso coração, o hoje e o amanhã, Ele sabia que Abraão ia levar o seu sobrinho Ló. O pai tinha morrido antes de Tera, que era o pai de Abraão, mas o pai de Ló tinha morrido, era o irmão de Abraão. E Deus, sabendo disso, você vê que Deus fala: saia da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia tem resposta para isso que eu estou lhe falando, porque os irmãos sabem que Abraão teve dificuldades com Ló na sua caminhada. No capítulo 13, nós encontramos Abraão e Ló crescendo em riquezas, muitos animais, e começa aquela intriga, aquela briga entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. E para evitar dessa confusão, dessa contenda, o Senhor fala com Abraão. Ele chama Ló e fala: olha, está havendo intriga entre nossos parentes, entre os meus empregados e os teus. Vamos fazer o seguinte: para que não haja essa contenda, essa separação, a terra está aí, é grande. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Observe você que Abraão, ele se preocupa com Ló, mas Ló não se preocupa com Abraão. Ele olha toda aquela campina, vê uma terra verdejante, muitas águas. A Bíblia fala que era como um jardim. Ele olha tudo aquilo, diz: é aqui que eu vou me dar bem, é aqui que eu vou ficar.
vou deixar o cascalho, o pedregulho aí para o meu tio, trazendo um linguajar popular, ele que se vire. Então a Bíblia fala que a terra que Ló escolheu era como um jardim. Só que ele tinha um jardim e Abraão tinha a promessa. Eu tenho falado para os irmãos que quem tem promessa de Deus e se mantém fiel como Abraão, as coisas se cumprem. Falei para você que no capítulo 12 o Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Capítulo 13, quando ele se separa de Ló, ele fala: Abraão, agora sim, olha toda essa terra, direita e esquerda, olha para tudo, toda essa terra eu vou te dar. As coisas já mudaram. Deus sabia e conhece o meu e o seu coração. Deus sabia. Você vê que o Ló era uma pessoa da família, mas ambicioso. E ele cresceu o olho. E devido a ele não escolher na graça e na direção de Deus, se deu mal. Foi armar sua tenda naquelas terras para o lado de Sodoma, e foi se aproximando de Sodoma, uma cidade corrompida. Os irmãos sabem do resultado, que perdeu tudo o que ele tinha, porque o Senhor resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, como os irmãos sabem, e Ló, que estava justamente morando ali. Agora veja uma coisa, que Ló viveu muito tempo naquela cidade, uma cidade corrompida. Em momento nenhum você vê aquele homem falando, pregando, ensinando, ao ponto até quando ele recebe a ordem dos anjos que a cidade vai ser destruída, ele sai para falar com seus genros, ou os futuros genros. Eles não acreditam, eles zombam dele. Isso é prova que ele não estava com tanta moral assim, com tanto caráter cristão assim, que nem a família, os futuros genros, acreditou no que ele falou. Isso é ruim. Quando nós pregamos e perdemos a nossa credibilidade em pregar uma coisa e as pessoas não aceitarem, alguma coisa está errada na nossa vida. E houve uma guerra entre alguns reis, 4 reis contra 5. Só recapitulando, e nessa guerra eles destruíram, eles levaram Ló com tudo que ele tinha. Deu trabalho para Abraão, porque Abraão depois teve que se envolver em uma briga com 318 homens que nasceram na sua casa. Abraão não era guerreiro, não era homem de guerra, mas enfim, o Senhor falou: sai da tua terra e da tua parentela. Então eu estou falando tudo isso porque Ló, Abraão desobedecendo a Deus, ele teve problema. É interessante que Abraão é tido como o pai da fé, mas também foi um homem que, como muitos de nós, no linguajar bem popular, ele pisou na bola. Ele pisou na bola quando ele chegou no Egito e falou que Sara, o Sarai, era irmã dele, com medo de morrer. Olha, você é muito bonita, quando os homens te verem vão querer me matar para ficar contigo. Então você fala que você é minha irmã. Entregou a esposa de mão beijada, e fez isso por 2 vezes. Ele pisou na bola quando o Senhor falou para ele que ia dar um filho, e ele aceitou a palavra de Sara e ficou com H e teve todos aqueles problemas. Bom, é interessante que quando Deus está para destruir Sodoma, ele fala: saia correndo. O apego às coisas materiais, irmãos, na vida de algumas pessoas é um perigo. É o que aconteceu com Ló. Foi preciso que os anjos pegassem na mão dele, porque ele estava preso, era um homem rico, sabia que ia perder tudo que ele tinha feito, que ele tinha lutado, ele ia ficar para trás e ia perder tudo. A Bíblia fala que os anjos pegaram pela mão e tiraram: foge. Ele pediu até ir para uma cidade mais próxima, se não olhe para trás. E naquela corrida, a mulher dele, devido à ambição, à avareza, ela olha para trás
pensando, tudo o que eu fiz está ficando para trás. Mas por quê? Escolhas erradas. Ele errou quando ele escolheu a terra, que aos olhos dele era uma terra produtiva, era uma terra que ia trazer ele a grandes fortunas. E aí eu quero falar para os irmãos, que tudo o que nós formos fazer, temos que fazer na direção de Deus. Nós olhamos com os olhos carnais, mas Deus vê com os olhos dele, que é uma lente, uma ótica, que sabe o hoje e o amanhã. E não adianta escolhermos pela avareza, pela ganância, porque o resultado é o mesmo que aconteceu com Ló. E aí a mulher dele sai correndo e pensando, deixando para trás minha fazenda, meus gados, minhas casas, tudo que eu construí está ficando para trás. Irmãos, a nossa fortuna, a nossa herança, a nossa esperança é a vida eterna em Deus. E o que nós temos, se Deus tem mais para nós, amém. Se Ele não tem, a Bíblia fala, se contenha com aquilo que você tem hoje, porque se Ele quiser te dar mais, Ele dá. Não adianta correr na ambição, na ganância, querendo mais, se Deus limitou por ali, porque Ele conhece o meu e o seu pensamento, Ele conhece o meu e o seu coração, e nem todos nós estamos aptos para ter coisas demais, que pode levar algumas pessoas a se afastarem de Deus e até espiritualmente esfriarem naquele clamor, naquele momento, aquela vida que ele tinha com Deus. Muitos deles podem até esfriar. E o nosso alvo é e sempre será os céus, indiferente de qualquer coisa. Então, eu até uma vez pregando aqui sobre esse caso, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Eu vou até abrir um parênteses aqui, embora eu sei que tem pessoas que passam por isso aqui, mas eu quero falar com você, jovem, que vai casar e que está casado. Você já parou para pensar que seu pai cuidou de você até agora? Quantas noites de sono perdeu, mamãe, papai, para cuidar de você? E agora você vai casar, ele vai continuar sendo seu pai. Mas quando você casa e vai ter sua família e sua esposa, você vai ter sua vida. Então, seu pai vai ter um descanso de anos, 20 anos, 25 anos, até mais, cuidando de você. Aí você casa e vai para dentro da casa do pai, ou morar nos fundos, no lote do pai. Agora, daqui a pouco, com criança, o trabalho é dobrado. Sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai e vai viver tua vida. Dá um descanso para teu pai, que cuidou de você tanto tempo. Não que ele vai falar não, mas nisso aí, sofre, luta. Eu sei que é difícil, mas está acontecendo muito. Então, quando você for casar, nem que você vá morar no casebre, comece de baixo, como seu pai começou. Nem que você vá morar num local que só tem um quarto e uma cozinha. Comece assim. E aí você vai valorizar, você vai trabalhar, e vai ter sua vida, e vai ter sua experiência com Deus e com a sua família. Saia da sua casa, da tua parentela, e vá viver a sua vida na direção de Deus. Irmãos, a maioria dos irmãos que estão aqui, ainda mais as pessoas acima de 50 anos, eu tenho certeza, ninguém pegou a herança de pai não. Muitos começaram lá embaixo, sofrendo, ralando, que tem irmãos que ralando, entendeu? A maioria vai começar de mim, aos 18 anos ralando, como a maioria dos irmãos aqui. E aí, eu torno a falar, dê um descanso para seu pai, para sua mãe.
Pai e mãe será pai e mãe sempre. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, e você terá seus dias prolongados na terra. Mas chegou o momento de você pensar em tudo isso e viver a sua vida, ralar, estudar, trabalhar, enquanto é novo. Se for preciso trabalhar dia e noite, trabalhe. Tenha a sua vida independente e o Senhor será contigo. Amém? Ou amém mais ou menos? Eu sei que é difícil falar isso, mas é importante, é necessário. Vamos ter a nossa experiência com Deus. Deus é bom, Ele quer nos abençoar. E eu digo uma coisa para os irmãos, sem medo de errar: viva uma vida como Abraão viveu com Deus, de integridade. Isso não vai impedir de você passar por luta e dificuldades, não. Mas você vai vencer. E se você tem promessa de Deus, como nós temos, eu tenho promessa de Deus, você tem promessa de Deus, ela pode durar 1 ano, 2, 10. Escute aqui. Lembra-se de Abraão? O Senhor prometeu para ele um filho, ele estava com 75 anos. Veio dar a promessa para ele 25 anos depois. Eu já vi pessoas aqui que falam: mas eu estou ficando velho e eu estou adoecendo. Se for para receber as bênçãos de Deus, quando eu tiver com 90 anos, eu não quero mais, vou desfrutar de quê? Ou você acha que Abraão não pensou assim? Mas quando Deus faz, quando Deus manda e quando Ele faz, Ele se responsabiliza. Porque Deus deu a bênção a Abraão com 100 anos, Ele deu mais 75 anos de vida para desfrutar da promessa que Ele fez. Se Ele tem promessa na tua vida, você pode chegar a 90 anos, receber a promessa, Ele sabe quanto tempo mais Ele vai te dar para você testemunhar, falar: olha, vocês viram, alguns zombaram, agora eu vou preparar uma mesa na presença dos meus adversários e falar que o meu Deus é fiel. E isso acontece quando nós somos fiel a Ele. Tem pessoas, já falei aqui, que falar: quem tem promessa de Deus não morre, quem se cumprir morre. Com certeza. É só se afastar, é só desviar, distanciar do Senhor, que você pode morrer sem ver a promessa de Deus. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem promessa de Deus e é fiel, aí eu digo, permanece fiel com o Senhor, não passa para a eternidade sem tomar posse da bênção que Deus te prometeu. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos tem promessas de Deus aqui. Se você tem, irmãos, continua na brecha e nunca abre a boca para falar: o Senhor está demorando. Só chega na hora certa. Nosso tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. E o tempo dele, quem sabe? Pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser no próximo ano. Eu digo até para os irmãos uma coisa: ainda que o Brasil venha passar por uma situação difícil, se Deus tem promessa na sua vida, em meio à crise, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, para a glória dEle, porque tudo é dEle, tudo pertence a Ele, e Ele é fiel. Glória a Deus. Hoje nós queremos ungir os irmãos, como encerramento da campanha. Daqui a pouco estaremos ungindo os irmãos. Nós vamos cantar um corinho. Você vai estar aí ofertando, dizimando, abençoando a obra de Deus. Glória a Deus.